Vamos continuando aqui com português. Vamos navegar na leitura sobre os personagens do folclore que são bem conhecidas. Então, aqui está falando, há personagens do folclore que são bem conhecidas. Esse aqui para nós não é tão conhecido, mas vamos falar sobre ele um pouquinho. O Saci, a mula sem cabeça e o lobisomem são algumas delas, mas há outras personagens que poucas pessoas conhecem. Você já ouviu falar do bradador? Converse com os colegas. Então, essa aqui é uma questão em grupo, né? Eu penso que vocês não ouviram falar do bradador, aí vocês vão colocar aqui se sim ou que não. E acompanhe a leitura que o professor fará do texto a seguir. O bradador é presença obrigatória entre mitos mais assustadores do nosso folclore. Embora desconhecido na maioria das regiões do país, torna-se inesquecível no mau sentido a quem quer que ouça seus berros horripilantes. Ele corre por ruas e campos, espalhando seus gritos e lamentos torturantes e deixando qualquer um arrepiado de medo. Como ninguém tem a coragem de vê-lo, no entanto, não há descrições precisas de sua aparência, mas não é difícil imaginá-lo, pois se trata de uma assombração do tipo morto-vivo, uma espécie de múmia brasileira. Dizem que ele faz suas andanças às sextas-feiras depois da meia-noite. Então, o lamento é um choro, né, uma queixa, aquele famoso choramingo, né, tá choramingando. E preciso é claro, exato, né, não há descrições exatas da sua aparência. Então, o nome dele é bradador. Parentes distantes: zorra berradeira de Portugal e gritador do Vale do São Francisco. Lugar de São Paulo e Paraná. Tribo das assombrações. Qualidade: empolgado. Defeito: agitado. E frase: eu sempre ganho no grito. Então, essa fichinha aqui está no livro, e esse texto também no livro O Mais Assustador do Folclore, Monstros da Mitologia Brasileira, da editora de São Paulo, Caramelo, está na página 36. E aqui nesse quadrinho aqui, vocês, com a sua imaginação, que ele parece a múmia brasileira, né? E através do texto, dessa leitura feita aqui do texto, dessa descrição, que nos ajudou bastante para imaginar o bradador, já que ele não é tão conhecido assim, vocês vão fazer um desenho aqui. Um desenho livre, de acordo com o texto, e acrescentar bem bonito com a sua imaginação esse personagem, né, do folclore brasileiro. Aí nós vamos para a interpretação aqui na página 192. O que você achou a respeito do personagem bradador? Ele se parece com outras personagens de livros ou filmes que você conhece? Converse com os colegas. Então, é uma pergunta que a gente faz em grupo, você pode estar respondendo nesse espacinho aqui, faz uma linha, ó. Porque o que você achou a respeito dele? Se é diferente, né? Se é assustador mesmo, dá medo só de ler o texto. Então, você vai falar. Leia a definição a seguir: bradar, soltar brados ou gritos, repetidamente, bradejar. Então, essa fonte aqui foi do dicionário eletrônico, né? Letra A, com base na definição acima, explica o significado de bradador. Na letra B, identifique no texto e copie abaixo o parágrafo que mais se relaciona o bradador com essa definição bradar. Então, a gente vai buscar um parágrafo lá no texto. E por que há muitas informações? Porque não há muitas informações sobre a aparência do bradador. Lá falou, né, que as pessoas nem têm coragem de olhar, mas volta no texto, confirma lá. Que informações do texto ajudam a reforçar a ideia de que o bradador é uma assombração? Vamos buscar lá dentro do texto essa informação.
Segundo o texto, que tipo de assombração é o bradador? Então, ele é uma assombração que aparece onde? Que tipo que é? Que característica predominante? Vamos buscar lá no texto. E sobre a finalidade desse texto, é possível afirmar que ele prova que a personagem bradador existe ou traz informações sobre a personagem bradador? É estranho falar a personagem, mas é igual eu já expliquei, né? Vem da nossa língua mãe, do latim persona, que significa pessoa. E na página 193, questão 7, no final do texto há uma ficha com as principais características do bradador. Escreva mais 2 itens que poderiam entrar na ficha de acordo com as informações do texto. Assombração do tipo, aí você vai descrever. Dia e horário de assombrar, você vai descrever aqui, fala lá dentro do texto. E como foi estudado no capítulo 3, as fichas trazem informações resumidas. Aqui no caso, que ficha é essa? É a ficha literária, aquela fichinha de leitura que o professor sempre trabalha em sala, né? O nome do personagem, a descrição dele, aqui no caso do bradador, que momento ele aparece, né? Sua principal característica é a fichinha literária. Qual é a principal diferença entre as fichas que você viu no capítulo 3 e as que viu nesse capítulo? Então, a questão 8, então, vamos fazer o seguinte. A questão 8 não precisa fazer, não precisa. E aqui, vamos fazer a 9, né? Bem interessante. Ao lado do texto, na página 191, há um espaço em branco para você ilustrar o bradador. Inspire-se nas informações presentes no texto e no cenário ilustrado aqui abaixo, ó. Um cenário assustador, né? Escuro, assombroso. Se achar necessário, pesquise um pouco mais sobre essa personagem do folclore nos livros e sites da internet. Solte a imaginação. Então, como eu já havia falado, lá, né, no momento da fichinha, com a sua imaginação, você vai desenhar com a sua criatividade, né, com base nas informações do texto bradador. Se você quiser também acrescentar a sua pesquisa, melhor ainda. Então, é até aqui na página 193, 192 e 193, né, tivemos a interpretação do texto.